você falou, assim, por que a gente dizendo aqui, representando a DTI, faz parecer que o DL é tão fundamental? Cara, porque tudo que a DTI faz não é tirado de debaixo do braço. É baseado em experimentação, estatística, é baseado em amadurecimento de uma coisa ao longo do tempo. E isso foi uma coisa que simplesmente a gente percebeu que funciona e ajuda a escalar. E a gente é uma empresa de serviço, sim, mas é uma empresa de transformação. E para transformar alguma coisa, você tem que transformar em escala. Não adianta você transformar um pedacinho daquela coisa. Tem que transformar um pedacinho daquela coisa e garantir que aquilo vai escalar. E a gente percebeu empiricamente que o DL é uma figura central nisso, na garantia de que a gente vai conseguir formar e escalar. E eu falo que escorre até uma lágrima, porque aqui entre eu e o Matheus, talvez seja a primeira geração e a terceira geração. E se eu falar da Bruna, é a quarta geração, enfim, ou quinta e por aí vai. Por que eu falo primeira e terceira geração? Porque isso que ele falou agora de uma forma tão, tão brilhante, né? Eu me via há quase 10 anos atrás falando com um ex-colega nosso, Rafael Ferreira, que foi um grande DL na DTI, e eu falava essas coisas com ele porque eu achava importante não só tê-lo como um grande desenvolvedor que ele é, mas que ele pudesse se tornar um grande líder. E ele foi um dos primeiros líderes do Matheus, né, o Matheus, que eu acredito que deve ter ajudado bastante na sua formação. Então isso representa graficamente o poder de escala de times que eu atuei, em que o Ferreira era desenvolvedor, depois a gente atingiu esse nirvana, ele passou a ser um DL de um outro time, que o Matheus entrou como desenvolvedor, e aí o Matheus agora um líder, Bruna líder. Isso é escala, e isso é exponencial, e isso é muito legal. Cara, essas coisas do nirvana, né, de atingir o nirvana, da gente, isso eu acho que a gente fala pouco disso, sabe, assim, eu acredito, a gente fala pouco nesse sentido, assim, de, isso está pouco difundido, o quanto a gente quer chegar no nirvana, e que o nirvana, ele não é um estado estacionário, né, que ele é um lugar que, assim, a gente precisa de ter um distúrbio naquele estado para que realmente a gente consiga escalar, que é exatamente o que vocês estão falando. E olha que curioso, assim, isso que você falou de ter um distúrbio, Fernandinho, isso é polêmico, é muito polêmico, porque tem, eu acredito que até naquele livro lá, do Sutherland, né, o Scrum, a arte fazedor do trabalho na metade do tempo, tem algum lugar lá que ele fala que mexer num time de alta performance é um ato criminoso. Desculpa, Sutherland, a gente não concorda tanto com isso, não. Aqui a gente não concorda completamente, isso, né, cara? A gente não concorda tanto com isso, mas assim, vamos fazer justiça, né? E obviamente tem contexto o que ele fala, né? O que ele diz lá no livro. A gente não concorda desde que seja feito com controle, com disciplina e com me fugiu a palavra agora, não é com cuidado, mas assim, sabendo o que está sendo feito, né? Não é simplesmente pegar um time que está nesse nirvana e falar assim, agora saca todo mundo que se virem. Não. Conhecendo o contexto, né, Felipão? Isso, é com parcimônia, exatamente. Conhecendo o contexto e sabendo que, olha, dá para fazer isso sem alterar a alta performance do time. Antes que algum agilista, que eu sou um grande agilista, um grande defensor do agilista, mas antes que algum agilista sem contexto me apedreje aí, né? Então eu preciso dar esse disclaimer. Acho que esse comentário é legal de fazer, assim, eu sou uma pessoa que, até quando eu comecei a atuar como DL na DTI, eu ficava muito assim, tá, mas beleza, o que eu faço agora? O que é esse DL, né? Apesar das referências, eu sempre tive muito essa preocupação, e eu enfrentei muito isso, quando eu ia pesquisar literatura, ler Scrum, ler alguma coisa mais técnica, o que as pessoas estavam postando, eu via muito pouco disso, assim, né, dessa importância de ter um desenvolvedor líder dentro do time de desenvolvimento, mas ao mesmo tempo eu também via muito pouco você falar do time de desenvolvimento como aquilo que ele realmente é. Um grupo de pessoas diferentes, com senioridade, habilidades, perfis, conhecimento distintos. Sempre que se fala na literatura, na grande parte da literatura do time de desenvolvimento, parece que ele é uma coisa homogênea, né? Assim, você tem o PO, você tem o Scrum Master e tem o time de desenvolvimento que vai fazer aquela mágica como se fosse uma caixa preta, né? Então, acho legal a gente fazer um pouco essas provocações, porque é bem isso, assim, não é uma engrenagem mega ajustada, né, que é esse time de desenvolvimento. Na verdade, ele precisa, de fato, ali, de ter alguma coisa para
organizar aquilo tudo e para fazer com que todo mundo que está ali dentro desempenhe o seu melhor. E não só desempenhe o seu melhor, né, mas esteja satisfeito com o que está fazendo. Acho que até essa identificação, o pessoal está realmente ali atuando naquilo que gostaria, desenvolvendo, evoluindo dentro do time, dentro da profissão. E se a gente está pensando de pessoas que querem crescer profissionalmente, distúrbios, eles não são só esperados como benquistos, né? Assim, a gente quer mesmo que isso aconteça, porque as pessoas vão crescer, vão começar a pegar novos desafios. É importante que isso mude. O time está alta performance, vai ficar todo mundo 20 anos fazendo a mesma coisa, parece estranho para mim. Assim. É o senso de propósito, né? Ia falar que antes de ser uma liderança técnica, a gente tem que ser uma liderança, né? Que nem o Matheus falou, tem esse acompanhamento de trajetória de pessoas, no fundo é por isso. A gente tá ali por conta das pessoas do time. E sobre um negócio que vocês falaram um pouco aí, né, sobre a interseção do papel do DL com o Scrum Master e mais outros papéis que a gente escuta no mercado, como, né, Squad Lead, Team Lead, etc e tal, vocês acham que existe algum papel no mercado que é parecido com ou igual esse papel do desenvolvedor líder que a gente tem aqui na DTI? Eu acho que há um tempo, né, se a gente fosse, igual o Matheus falou, assim, né, que quando ele começou a atuar como DL, procurava referências e não achavam tantas. Acho que há um tempo, talvez, não existia nenhum nome muito para isso, a gente sempre chamou de DL, né? Mas eu acho que existia aí em outros nichos, em outras empresas, algo correlato. Mas eu acho que o Tech Lead, o Squad Leader, eu acho que é um correlato, sim, do DL, né? Do que a gente chama de DL. Talvez a gente dá os nossos temperos aqui, né? Por toda essa experiência que a gente adquiriu ao longo do tempo, mas eu acho que nada mais é do que esse capitão, essa referência aí que vai ajudar o time no caminho para alta performance. Querendo ou não, né, tipo assim, tem que lembrar que DL, ou o DL que a gente acredita, ele não é um cargo, ele é um papel. Então, por mais que fale, no mercado tinha, não tinha, provavelmente existia, mas não se dava o nome, não se tinha as pessoas já exerciam esse papel, mas sem aquele cargo. Sabe? E como a gente nunca teve muito isso de ter algo oficializado de hierarquia, de cargo, isso pra gente sempre foi muito natural, essa questão desses papéis, sabe? O Matheus falou uma coisa, enquanto ele estava dando um belíssimo discurso dele aí, que me remeteu de novo, né, a uma analogia assim de times de atletas, enfim. Eu ainda, de novo, assim, acho tão importante o papel, né, alguém como referência, mesmo que seja num time que já atingisse nirvana, de novo, como um papel, não como um CPF fixo ou uma função que esteja atribuída à hierarquia, mas como uma referência, né? A pessoa que fala pelo squad, que ajuda o squad a instanciar a sua própria estratégia. Eu fico pensando, e sempre pensei nisso, sabe? E já tive numa situação que traduziu isso. Que é assim, se a gente pegar um time só de galácticos, né? Exemplo aí do Real Madrid aí dos anos 2000, só de craques assim, absurdos, o que também vem atrelado a egos absurdos, e colocar para jogar um jogo junto, sem uma boa condução, sem alguma maestria, vai funcionar? Eles vão todos conseguir ter uma performance máxima? A minha opinião, pessoal, Felipe, eu acho que não. Obviamente eles vão ter uma performance espetacular, porque são todos seniors, são todos mestres na sua prática, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de um poder de liderança de um Cristiano Ronaldo, quando ele está exercendo aquilo ali, ele faz todas as outras estrelas funcionarem em consonância com ele. E eu acho que isso é o poder do DL. Ainda que ele não seja o maior craque do time, né? No caso do Cristiano Ronaldo, eu sou fã dele, então eu acho que ele sempre vai ser o maior craque do time. Mas isso não é o caso. Então, assim, mesmo que o DL não seja o maior craque do time, se for um time formado só por estrelas, sem ter essa referência, sem ter um capitão, eu acho que existe uma chance de bateção de cabeça, sabe? E igual eu falei, eu já tive num squad desse no passado, antes da DTI, antes de colocar só desenvolvedores excelentes, me olhava no meio daquilo ali, eu falava, gente do céu, só tem estrela nesse time. Casca grossa, né? Só tem casca grossa. E foram alguns sprints batendo cabeça. Até que, quase que naturalmente, organicamente, alguém falou assim, peraí, gente, foi lá e pôs a abraçadeira de capitão, falou assim, vamos se organizar. E aí a coisa começou a fluir num nível de performance absurdo. Então você vê, né? A liderança teve que emergir. Alguém teve que falar assim, peraí, deixa eu canalizar toda essa energia de estrelas aqui para fazer alguma coisa em conjunto, né? Pensando muito nesse papel, né, de ser referência, de ter alguém que vai fazer a coisa andar e passar até alguns direcionamentos, de novo, assim, padrões técnicos, perfil de codificação, etc. Eu acho que todas as empresas têm muito disso,
assim. Só que, de novo, acho que elas não conseguiram, em alguma medida, as que não têm, obviamente, desassociar esse papel de referência de um cargo de chefia, de um cargo de gestão e né, assim, a liderança enquanto chefe. E aí o que a gente costuma ver, né, o que eu vejo mesmo tem algumas empresas, é isso ser um papel que hoje é centralizado. Então você espera que um gerente de engenharia consiga acompanhar 5, 6, 7 times de desenvolvimento e dar atenção que cada um dos 5 desenvolvedores de cada um desses 6 times precisa para atuar, né? E se ele tiver algum empecilho, ele vai naturalmente recorrer a esse gestor, e aí tem N nomes, né? Tech Lead, Engineering Manager, para fazer essas coisas. Eu acho que enquanto referência, para poder passar algum direcionamento, esse papel funciona, mas a gente perde a descentralização, a gente perde ali o contato diário, o contato constante, né? O skin in the game, que é tão importante para o contexto particular de cada time. Eu acho isso muito importante também, porque o líder, quando ele está perto do time, quando ele conhece o time dele, já aprende muito mais com o time, ele consegue perceber muito mais o que é que o time está performando de tal forma. Tem um líder ali que ele não conhece, que a pessoa que trabalha com ele está tendo um problema em casa, que ela está tendo alguma coisa acontecendo na vida dela ali, essa pessoa ela vai fazer cobranças em cima desse estagiário, por exemplo, sem olhar a parte de pessoas, sem olhar ali a questão humanitária da coisa, né? Acho que o líder, quando ele está perto do time dele, ele consegue saber que o time dele está performando bem ou mal e o motivo dele estar performando bem ou mal. Ele consegue realmente conhecer o time dele. Não só conhecer profissionalmente, mas conhecer a vida dele, que eu acho que é um papel de um líder que não conhece. Se a pessoa é casada ou não, que não sabe da vida do time dele, não é um bom líder. Bom, galera, acho que é isso, assim, esse bate-papo foi super rico, assim, né? Vocês falaram muita coisa interessante aí do papel do DL. Então eu queria agradecer a todo mundo pela participação, valeu pela disponibilidade, e é isso aí. Eu agradeço, é um prazer ter participado. Exatamente, a gente agradece. Concluo fazendo mais uma piadinha polêmica aqui, que se no mesmo time tivesse o Cristiano Ronaldo e o Messi, certamente o Cristiano Ronaldo ia ser o DL. E o Messi ia fazer muito mais gol. É o que você falou, são complementares, né, cara? Exatamente. Obrigado pelo convite, gente. Obrigada, pessoal. Muito obrigado. Mas, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada aos ouvintes aí que estão acompanhando a gente até agora, nesse episódio um pouco mais longo aí. Mas valeu pra todo mundo. Um abraço. Obrigadão, gente. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Um abraço.